Meu irmão queria me dar a guarda do seu filho, mas exigi que fizesse um teste de DNA. Agora o casamento deles está acabado. Eu, 28 anos, tenho um irmão mais velho, 30 anos, e cerca de 2 semanas atrás ele me pediu para ser a guardiã legal de seu filho, que tem apenas 6 meses de idade. Meu irmão me visitou há 2 semanas e me disse que ele e sua esposa queriam que eu fosse a guardiã legal porque o trabalho dele exigia que ele se mudasse para outra cidade, e sua esposa, 29 anos, passa a maior parte do tempo no hospital para tratamentos de quimioterapia. Meu irmão não pode recusar essa oferta porque paga mais do que seu emprego atual, e ele precisa desesperadamente de dinheiro para pagar os tratamentos de sua esposa, que foi diagnosticada com câncer de fígado estágio 2 no mês passado. Ele fez um acordo com os sogros, que cuidarão de sua esposa enquanto ele trabalha fora do estado por 5 dias e volta nos fins de semana. No entanto, eles são idosos e não conseguirão lidar com o cuidado tanto da esposa quanto do filho. Por isso, ele queria que eu assumisse os deveres em relação ao seu filho. Não temos mais ninguém na família além de nós dois, então eu sou a única pessoa para quem ele poderia recorrer, o que tornou muito difícil para mim dizer não. Nossos pais faleceram quando tínhamos cerca de 20 anos, e desde então temos estado sozinhos. Meu irmão trabalha em marketing, e eu sou professora de ensino médio, então não é como se fossemos ricos, e estou ocupada demais e cansada para assumir responsabilidades adicionais, como cuidar do meu sobrinho. Além disso, eu não podia simplesmente dizer não ao meu irmão porque somos tudo um para o outro, e seria doloroso se ele ficasse bravo comigo por isso. Havia também outra razão pela qual eu estava hesitante em concordar com essa guarda, que eram os rumores e fofocas que eu ouvi sobre minha cunhada. Vivemos em uma cidade relativamente pequena, e as notícias se espalham rápido. Há alguns anos, antes mesmo de meu irmão se casar, ouvi de um colega de trabalho que uma das primas dela se envolveu em muitos problemas legais devido a uma fraude em um teste de DNA que ela tinha cometido. Ela estava sendo processada pelo marido, a quem ela havia enganado. Embora as pessoas não tivessem certeza, havia um nome que continuava aparecendo quando falavam sobre isso, e esse nome era o da minha atual cunhada. Não tenho certeza exatamente de como ela estava envolvida ou nisso, mas sabia que ela estava de alguma forma envolvida e ajudou a encobrir por alguns anos após o nascimento do filho deles. O filho deles tinha quase 2 anos quando a esposa desse cara, prima da minha cunhada, insistiu que eles se casassem para que ela pudesse largar o emprego e morar em casa com o filho. A mãe dele suspeitava que algo estava errado por causa da pressão que ela estava fazendo para se casar, e foi assim que o teste de DNA finalmente aconteceu. Descobrimos que, aparentemente, minha cunhada desempenhou um grande papel nessa fraude, colocando a prima em contato com o seu conhecido que trabalhava no hospital e periodicamente recebia dinheiro dela para garantir que tudo fosse mantido em segredo. Basicamente, ela e a sua prima estavam enganando o cara, por dinheiro, e enquanto a sua prima enfrentava problemas legais, minha cunhada saiu impune. Isso aconteceu há quase 2 anos. Meu irmão me contou que conheceu essa mulher e ela era a mesma mulher sobre quem ouvi nos boatos dessa fraude de paternidade. Eu o avisei na época, mas ele estava totalmente convencido de que ela não tinha nada a ver com isso e confiava nela, não nos rumores e fofocas que ele ouviu sobre ela. Eu não sabia o que dizer a ele, então não me intrometi. Dentro de 1 ano, eles se casaram e tiveram um bebê. Eu não disse nada na época porque não queria perturbar o casamento deles, que parecia perfeito. Então, no mês passado, ela foi diagnosticada com câncer de fígado estágio 2, o que a mantém no hospital por algum tempo. Eu não disse nada sobre o que ouvi naquela época, mas quando meu irmão disse que queria que eu fosse a guardiã legal de seu filho, decidi que não queria me envolver em nada no momento e disse a ele que só concordaria em ser a guardiã legal se ele fizesse o teste de DNA primeiro. Ele não gostou das implicações do que eu estava dizendo, e ele disse que eu estava duvidando desnecessariamente de sua esposa, mesmo que eles estivessem juntos há tantos anos. No entanto, eu mantive minha posição e disse a ele que não seria a guardiã legal de seu filho se ele não fizesse o teste de DNA primeiro, porque eu realmente não queria problemas no caso de haver algo que ela estivesse escondendo. Depois de muita discussão, ele finalmente cedeu e me disse que faria o teste. Então, não ouvi falar dele por 2 semanas inteiras, mas, de repente, há 3 dias, ele me ligou e disse que não precisava mais assinar nada e que estava ficando aqui. Fiquei confusa porque ele simplesmente cancelou a mudança do nada, então perguntei o que havia mudado. Ele me disse para cuidar da minha vida e desligou. Isso realmente me deixou intrigada, pois meu irmão é uma pessoa geralmente agradável e educada, então eu não tinha absolutamente nenhuma ideia do que mudou nesses últimos dias.
Eu nem podia perguntar a mais ninguém porque a única pessoa que provavelmente saberia o que estava acontecendo com ele era a esposa, e eu não queria falar com ela. Esperei um dia para ver se meu irmão mudaria de ideia por conta própria e me contaria o que estava acontecendo, mas ele não o fez. Então, fiz o que precisava ser feito e liguei para minha cunhada para obter algumas respostas. Ela atendeu assim que liguei. Ela não perdeu tempo antes de começar a gritar comigo e me acusar de arruinar o casamento dela. Não sei por que ela me disse isso, mas uma coisa é certa: algo terrível aconteceu, e tenho medo que tenha a ver com o teste de DNA. Eu estava determinada a fazer meu irmão fazer o teste porque queria ganhar tempo para pensar no que queria fazer sobre a guardiã legal, e também não queria arrumar problemas caso ele não fosse realmente o pai. Mas estou supondo que havia algo que a esposa dele estava escondendo, e a minha insistência no teste de DNA deve ter aberto alguma caixa de Pandora, porque, de outra forma, eu não conseguia pensar em uma única razão pela qual meu irmão tomaria uma decisão tão repentina. Sinto-me terrível porque, apenas por egoísmo, potencialmente arruinei o casamento do meu irmão, e não ajuda que a esposa esteja sofrendo de câncer. Eu me sinto culpada por ter insistido que meu irmão fizesse um teste de DNA antes de concordar em ser a guardiã legal do seu bebê. Atualização 1. Agradeço a todos pelas mensagens e comentários gentis. Fico feliz em saber que nem todos estão me julgando por querer me colocar antes de qualquer outra pessoa. Falei com meu irmão hoje, e ele me contou tudo o que aconteceu nas últimas 2 semanas depois que pedi para ele fazer o teste de DNA. Ele disse que, depois de me encontrar, foi direto para casa e contou à esposa o que eu tinha pedido. Ele achou que seria uma conversa bem rápida e direta, pois ele não achava que ela discordaria, mas ela estava totalmente contra, e isso não fazia sentido para ele. Ela disse que era um insulto eu querer que ele fizesse um teste de paternidade, pois isso significava que eu ainda acreditava que ela era uma fraudadora e, pior ainda, que ela estava enganando o próprio marido. Então, ela era contra toda a ideia do teste de DNA e queria que ele procurasse alternativas. No entanto, a reação dela à sugestão de fazer o teste de DNA foi tão emocionalmente intensa que até mesmo ele começou a suspeitar que algo não estava certo sobre o comportamento dela. Depois de alguns dias pensando no que fazer, ele finalmente cedeu e decidiu fazer o teste de DNA sem contar à esposa. Ele não sabia o que esperar, mas secretamente esperava não descobrir nada que não quisesse. Infelizmente, acho que todos agora sabem o que ele deve ter descoberto: meu irmão e seu filho não eram compatíveis. Ele ficou tão chocado com os resultados da primeira vez que fez o teste que decidiu fazê-lo novamente para garantir que não houvesse erros, e mesmo na segunda vez o resultado permaneceu o mesmo. Ele estava chocado com o que descobriu, pois isso significava que seu casamento era uma mentira, mas ele não tinha ideia de como confrontar a esposa. Ele nunca deu ouvidos aos rumores que ouviu sobre ela, nem mesmo quando eu o avisei, mas agora, como se pode ver, todos os outros estavam certos, e ele foi o único que estava completamente errado sobre a esposa. Poucos dias após obter os resultados, ele finalmente decidiu confrontar a esposa. Inicialmente, ela tentou negar, mas não havia mais como fugir da verdade quando ele tinha a certeza de que não era o pai do filho que ele vinha criando por tanto tempo. Depois de um tempo, ela finalmente confessou que, há algum tempo, logo após se casarem, ela teve um caso com um de seus amigos quando ele estava fora da cidade, e foi assim que ela engravidou. Ela nunca revelou isso antes porque sentia que isso arruinaria o casamento deles de vez. E, uma vez grávida, ela sabia que não queria ficar com mais ninguém além do meu irmão. Minha cunhada também revelou a farsa do primeiro golpe de paternidade que ela havia feito, ao revelar que tinha sido ela quem colocou sua prima em contato com seu conhecido que trabalhava no hospital na época. O marido da sua prima nunca teria descoberto se não tivesse feito outro teste de DNA em um hospital diferente. Então, tudo o que as pessoas estavam dizendo sobre ela era verdade. Não consigo acreditar que, apesar de conhecer as consequências de trair e mentir, ela ainda foi em frente e fez a mesma coisa com meu irmão. É inacreditável e nojento, para dizer o mínimo. E agora estou realmente feliz por ter pressionado meu irmão a fazer o teste de DNA, senão ele talvez não teria descoberto nada disso. Ela não tinha emprego quando se casou com meu irmão, e depois do casamento, decidiu que queria ser uma mãe que fica em casa. Assim, meu irmão foi quem a sustentou durante todo esse tempo. Portanto, não foi o fato de ela finalmente ter certeza dele que a fez ficar com ele e escolher o casamento em vez de casos. Mas o fato de ela literalmente não ter mais ninguém para recorrer uma vez que engravidou. Meu irmão acha que essa é a verdadeira razão pela qual ela ficou, e eu concordo com ele. Se ela pudesse traí-lo um ano depois de se casarem, então ela realmente não o amava.
A única coisa que a fez ficar com meu irmão foi o fato de ele estar disposto a ignorar seu passado, confiar nela implicitamente e sustentá-la sem questioná-la. Ela só se importava consigo mesma, e enquanto meu irmão ainda está lutando para lidar com isso, eu não estou. Eu sempre soube que minha cunhada não era a pessoa mais confiável, mas mantive isso para mim mesma, pois não queria causar problemas desnecessários na vida do meu irmão. Ele parecia estar realmente apaixonado por ela, e o fato dela estar grávida dentro de um ano de casados me impedia de dizer qualquer coisa que pudesse potencialmente arruinar o casamento deles. E, uma vez que meu sobrinho nasceu, não havia como eu falar mal da minha cunhada, pois isso inevitavelmente resultaria em eu e meu irmão nunca mais nos falando. Então, eu fiquei em silêncio, mas a verdade estava fadada a vir à tona um dia. Apenas lamento não ter sido eu a impedir que isso acontecesse. Meu irmão entrou com o pedido de divórcio e guarda total do filho. Sua esposa está arrasada e insiste que realmente o ama agora, mas não há como voltar atrás no que ela fez. Eu, pelo menos, estou feliz por ele ter tomado a decisão de sair, mesmo que seja depois de tantos anos. A única coisa que me sinto um pouco mal é que ela é uma paciente de câncer, e isso está acontecendo em um momento realmente ruim para ela. Mas meu irmão merece algo melhor, e eu vou apoiá-lo nisso. Atualização 2. Acabei de descobrir com meu irmão que o amigo com quem ela o traiu e o verdadeiro pai do filho deles ainda estava ativamente envolvido na vida de sua esposa até pouco tempo. Ele veio em casa para tomar algumas bebidas à noite e desabafou comigo quando me contou essa informação. Esse homem era um antigo amigo da esposa dele, e ele tinha sentimentos por ela desde sempre. No entanto, minha cunhada escolheu se casar com meu irmão porque sentia que esse amigo não era financeiramente estável. Ela já havia mencionado esse amigo dela há muito tempo, quando eles começaram a namorar, mas meu irmão nunca suspeitou de nada, pois confiava muito nela. Quando ela finalmente contou a verdade, ela afirmou que eles estiveram juntos apenas uma vez depois do casamento, porque estavam bêbados e emocionais. No entanto, meu irmão não sabia se qualquer coisa que ela dizia era verdade. Meu irmão disse que foi um idiota por confiar nela desde o início e que lamenta ter passado tantos anos de sua vida lutando contra qualquer pessoa que dissesse algo contra ela, porque, no final das contas, tudo se mostrou verdade. Ela não passava de alguém que estava atrás do pouco dinheiro que ele tinha, e ele foi o único tolo o suficiente para confiar nela, apesar de sua reputação. Me senti péssima depois que ele saiu, porque se eu apenas o tivesse pressionado um pouco mais e o forçado a não se casar com essa mulher, talvez ele não estivesse nessa situação terrível. Mas aqui estamos. É nojento que ela tenha permanecido em contato com o homem com quem traiu o marido. Ouvir ele falar sobre como sua esposa frequentemente convidava esse cara para jantar, e todos se sentavam e conversavam como velhos amigos enquanto ele criava o filho desse outro homem, foi repugnante, e eu só tive que ouvir. Não consigo imaginar o que meu irmão deve estar passando agora, e fico pensando em como as coisas seriam diferentes se eu tivesse tentado forçá-lo a ver a realidade dela antes de se casar com ela. É terrível que ele esteja passando por tudo isso apenas porque escolheu amar alguém que não merecia. Não sei nem o que será da relação dele com o filho agora, porque tudo isso certamente terá um impacto nele. Ele tem morado em casa com o filho, e a esposa se mudou para a casa dos pais, mas continua visitando todos os dias para pedir perdão e convencê-lo a não deixá-la. Deve ser difícil para ele dizer não a uma paciente com câncer depois de tantos anos de convivência. Eu sei que ele ainda a ama apesar do que ela fez com ele e todas as mentiras que ela contou ao longo do casamento e da gravidez, e pude perceber isso na forma como ele estava relembrando hoje os bons momentos que teve com a esposa. Eu gostaria de poder fazer algo para ajudar meu irmão, mas não posso. Minhas mãos estão atadas. O máximo que posso fazer por ele é oferecer para cuidar do meu sobrinho, porque ele está assumindo mais trabalho e responsabilidades em seu emprego para ganhar mais do que está ganhando agora e poder proporcionar ao filho a vida que ele merece. Não acredito que ele conseguirá a guarda total do filho dadas as circunstâncias. Acredito que o tribunal vai querer permitir que as crianças passem o máximo de tempo possível com a mãe, caso algo infeliz aconteça com ela. É improvável que ela consiga lutar contra o câncer por muito mais tempo, e, pelo que sei, a condição dela tem piorado constantemente nos últimos meses. Para ser honesta, neste ponto, nem sei mais o que sentir sobre qualquer pessoa envolvida nessa situação, incluindo eu mesma. Eu fiz o meu melhor para alertar meu irmão quando ele estava namorando minha cunhada, mas ele não ouviu, então não é como se eu estivesse errada aqui. No entanto, também não consigo me livrar da culpa. Tudo o que posso dizer com certeza é que cada adulto envolvido aqui falhou com meu sobrinho e fez uma bagunça completa, incluindo eu.
Só espero que todos consigamos sair disso como pessoas melhores agora. Atualização 3. Já se passou 1 semana e meia desde a última visita do meu irmão, e ele está realmente ocupado com o trabalho. Ele passou hoje e pediu para eu cuidar do meu sobrinho por algumas horas, pois precisava visitar seu advogado com urgência. Concordei, pois era o mínimo que eu poderia fazer por ele, estando em tal estado. Quando ele voltou, me contou que sua esposa havia revelado ao amigo dela quem era pai do filho deles e que ele está disposto a lutar pela custódia também, caso meu irmão não aceite os termos dela. Ele me disse que ela ainda está disposta a resolver as coisas com ele e até tentou usar o argumento do câncer, dizendo que provavelmente não estará por perto por muito mais tempo. Então, ele deveria deixá-la passar os últimos meses de sua vida em paz, em vez de ser tão egoísta e atrapalhar tudo com complicações legais. Ela nem mesmo entende que a batalha pela custódia não é uma maneira de se vingar dela, mas sim de garantir que, mesmo que ela venha a falecer, o tal amigo não consiga simplesmente chegar e tirar a criança dele só porque é o pai biológico. Apenas uma pessoa verdadeiramente egoísta imaginaria que tudo isso é sobre ela. A única coisa que meu irmão está fazendo para se vingar, como ela diz, é o divórcio, e isso é apenas porque ele se respeita demais para passar mais tempo com alguém que não fez nada além de usá-lo nos últimos anos. Eles tiveram uma discussão muito ruim sobre isso há alguns dias, quando ela apareceu para ver o filho e falar com ele mais uma vez, na tentativa de persuadi-lo a parar com o processo legal. Quando ele disse que não mudaria de ideia, ela ficou brava e disse essas coisas, e a situação só piorou. Ele acredita que ela envolveu o amigo apenas para retaliar, e eu concordo com ele. Nem sei o que a esposa do amigo vai dizer sobre tudo isso. Segundo meu irmão, eles estão casados há apenas 4 meses, e isso é uma loucura em que estão se metendo. Sou grato que meu sobrinho mesmo está inconsciente de tudo isso, e hoje ele parecia tão feliz como sempre. Espero que ele permaneça assim para sempre, porque o pobre menino realmente não deveria ter que lidar com tanto problema desde tão jovem. Atualização 4. Olá a todos. Minha cunhada me visitou hoje para ver meu irmão. Ele esteve aqui para deixar o bebê por um tempo e estava evitando há alguns dias. Ela apareceu na minha casa porque sabia que ele provavelmente viria aqui. Tentei dizer a ela para ir embora, mas ela parecia tão doente e fraca que eu tive muita dificuldade em recusar alguém nessas condições. Então, meu irmão assumiu a situação por mim e, em vez de dispensá-la, a convidou para entrar em casa e disse para ser rápida, pois também teria que sair para o trabalho em breve. Eu estava no mesmo ambiente com ele, e toda a conversa aconteceu bem na minha frente, o que me fez sentir que estava invadindo algo muito pessoal. Minha cunhada estava suplicando para meu irmão permitir a custódia compartilhada, e ela de alguma forma conseguiu se livrar de seu amigo, pois nem queria envolvê-lo desde o início. No entanto, suas emoções a dominaram, e ela acabou contando a verdade a ele, o que motivou a participação dele. Ela disse que iria concordar com o divórcio e nem pretendia contestá-lo, mas precisava desesperadamente ver o bebê, pois o câncer dela estava piorando e já havia progredido para o estágio 3, de acordo com o que os médicos disseram a ela nesta semana. Assim, ela precisava passar o máximo de tempo possível com seu filho. Eu pensei que meu irmão ia dizer não pela expressão angustiada que ele tinha, mas, em vez disso, ele disse a ela que o máximo que poderia fazer por ela neste momento era permitir visitas supervisionadas. Ele disse a ela de forma muito calma que ela havia mentido para ele por meses e que ele não poderia simplesmente aceitar e seguir em frente só porque ela estava doente. Ele também estava sofrendo, e só porque sua dor e cicatrizes não eram visíveis, não tornava as coisas mais fáceis para ele. Ele disse a ela que lutou contra todos que a chamavam de interesseira e golpista, mas, no final, era isso que a verdade revelou, já que ela o traiu apesar de todos os esforços dele para defendê-la. Então, agora, por seu próprio bem e pelo bem do filho deles, ele queria deixá-la ir e começar de novo. Minha cunhada não parecia muito feliz com o que ele disse, mas meu irmão foi bastante firme, dizendo que ela poderia fazer visitas supervisionadas uma vez por semana ou poderia ir para a justiça contra ele. Após algum silêncio, ela disse que optaria por visitas supervisionadas, que é o que o tribunal provavelmente teria ordenado de qualquer maneira. Agora, eles só precisam concordar legalmente com esse arranjo. O divórcio ainda vai acontecer, embora eu não saiba o que o futuro reserva para meu irmão e meu sobrinho, mas oro para que sejam apenas coisas boas.